Ronaldo? Isso, eu estou Boa aqui. tarde, meu irmão. Tá me escutando bem? Me vê bem? Graças a Deus. Estou escutando bem e vendo bem. Coisa boa. O Instagram tá aí já notificando o pessoal que tá começando nossa live. E eu queria mais uma vez te agradecer, viu, pela disponibilidade, por essa conversa. A primeira vez foi muito boa. Assim, gerou uma série de repercussão, de inquietação. Inclusive o pessoal pedindo para fazer aquele curso, viu? Para botar para É. frente. Vamos ver, vamos ver. E então quem está chegando aí já de agora, seja muito bem-vindo. Já diz como é que também está chegando para você, fala de onde você é. E claro, toca aí no aviãozinho, né, nessa notificação para chamar mais amigos para cá. Ronaldo, você quer fazer uma memória da semana passada, o que a gente tratou, para daí a gente avançar? Eu acho que ele teve uma pequena queda aqui na internet, na conexão dele. Elizabeth, bem-vinda, coisa boa você por aqui, Deus abençoe. Cristiano, chegando por aí. Ronaldo, você me escuta? Manuel, chegando também, Deus abençoe, bem-vindo. Eu acho que ele teve uma queda aqui na conexão dele. Voltou? Voltou. Ronaldo, então, a nossa conversa hoje vai ser uma parte 2, né, do tema da semana passada, que era para onde vai a pregação. E aí, fazendo como uma memória, você sabiamente começou a conversa para falar de onde vai, saber de onde vem a pregação. E aí você fez uma brilhante exposição da história da pregação, desde a era, né, apostólica, patrística, muitas coisas que a gente pensa que hoje são modas, são novidades. Na realidade, é uma cíclica, né, um evento cíclico da história, inclusive alguns movimentos heréticos, outros não, ou algo que foi purificado nesse correr da história. E aí, como é que a gente se posiciona hoje, né, nesse período em que estamos, em que a pregação ela se encontra numa sociedade cada vez mais fluida, não linear, em rede. Enfim, você quer fazer essa memória e daí a gente avançar? Não, acho que você já fez, né? Você só exagerou no adjetivo brilhante, né? Porque eu fiz só, coloquei algumas informações importantes, até porque eu nem seria uma pessoa especialista em tudo isso, né? Até disse para o pessoal que se eu tivesse que preparar um curso como este que pediram, né? Eu teria que estudar ainda um pouquinho mais para poder ter condição de fazer isso. Mas, sinteticamente, foi isso mesmo que nós discutimos, né? Porque o tema era para onde a pregação está indo. E a gente precisava saber de onde ela estava vindo, né? Eu queria só enfatizar, né, que uma das coisas talvez fundamentais do nosso diálogo anterior tenha sido aquele fato da gente acentuar que a pregação católica, né, e mesmo a pregação de outras religiões, em alguns momentos da história, sempre teve esse equilíbrio entre a lei e a profecia, né? Entre a parte mais normativa, mas também aquela parte de frescor, né? A parte de sensibilidade, de uso da emoção, também da parte da profecia, no sentido que nós entendemos, né, de ser uma resposta para o mundo, né? E nós enfatizávamos que que nos tempos de hoje é que nós estamos com uma necessidade ainda maior de que nós façamos esse equilíbrio, justamente por isso que você está colocando, né? Que a gente tem uma sociedade fluida, confusa, né, que exige cada vez mais a adaptação do pregador aos ambientes diferentes Uhum. e, consequentemente, nós estamos expostos numa sociedade polifônica, muito polifônica, né, onde tem muitas Muitas conversas, vozes, muitas né? vozes, né? A gente está mais exposto às contaminações, né? Que foi o que eu terminei dizendo no nosso colóquio primeiro, né? Que eu enxergo, às vezes classifico
3 tipos de contaminações sobre as quais eu acho que a gente poderia falar neste momento. Até porque Ronaldo, quem essa está... relação entre lei e profecia é a mesma coisa, ou você tem alguma semelhança entre a instituição e carisma? Ou é outra comparação? Não, não, é uma situação assemelhada. Claro que tem suas particularidades, né? Aqui, quando eu falo de lei e profecia, eu estou falando mais de conteúdo, né? Quando eu falo de carisma e instituição, eu estou falando mais de forma, né? De forma de organização, forma de ação. Mas, substancialmente, é o mesmo drama, o mesmo dilema que nós vivemos e que precisamos fazer esse equilíbrio. Eu chamava a atenção também, né, naquele dia, que eu acho uma coisa importantíssima nesse sentido, que nós não atingiremos esse equilíbrio, também não é um equilíbrio que se atinge somente de forma individual. Ele só é atingido plenamente de forma comunitária, porque nem todo pregador ele vai conseguir fazer esse equilíbrio pela característica dele. Alguns são mais espontâneos, intuitivos, né? São mais querigmáticos, eles às vezes até estão mais focados numa única temática, etc. e tal. Outros têm um pouco mais de habilidade comunicacional, outros menos, outros têm mais condição, né? Até intelectual, de desenvolver certos conteúdos. Uns têm mais estudo do que outros, e isso é um dado objetivo também, não é só uma questão de preguiça. Tem uns que têm preguiça, mas às vezes no livro seu, que você chama do pregador monotemático, né? Que ele se especializa naquele tema, e outros são mais versáteis, né? Exato, o monotemático às vezes é preguiça, né? Porque ele se acomoda naquilo ali, né? Então vai vivendo a vida dele sem nenhum problema, né? Mas às vezes não é, às vezes é a luta pela sobrevivência, são as oportunidades que a pessoa teve, né, na vida de estudar, de não estudar. Eu sei que hoje são múltiplas coisas, hoje é muito mais fácil, nós temos muito mais oportunidade para isso. Mas, às vezes, a pessoa tem realmente dificuldades objetivas de fazê-lo. Mas é possível atingir esse equilíbrio justamente quando existe a comunhão eclesial, né? A partilha desses carismas diferenciados. O equilíbrio, e aí entra o que eu falava da responsabilidade dos líderes das comunidades, de não deixar sua comunidade monofônica, né? Deixar ela em unidade, sim, com a Sagrada Escritura, com o magistério, porém com visões diferenciadas de diversas formas, de diversas pessoas que estão pensando o cristianismo nesse momento. Então, às vezes, eu me preocupo muito com grupos. Certa vez alguém me perguntou, né? Você acha que eu deveria passar para a minha comunidade a formação de pregador fulano e tal? Eu disse, olha, do que eu ouvi dele, eu acho que ele tem um conteúdo bom. Agora, eu só não aconselharia você passar só dele, porque senão vai ficar um negócio, né? Você vai ficar só numa linha de raciocínio, e por mais amplo e por mais profundo que seja o pensador, ele nunca vai atingir todas as áreas, né? Então, na plenitude, a gente só atingiria essa comunhão, aliás, essa completude, eu acho que a gente só atingiria na comunhão eclesial. Por isso que é tão importante a gente viver unido, né? Jesus dizia muito disso, né? De não ser concorrente, mas ser, né, parceiros, né, nesse processo todo de evangelização. E esse é um tema que eu sei que é muito caro a você, comunhão eclesial. Eu já vi em alguns livros, artigos, e mesmo pregações que você tem feito, né? Então realmente é um tema de muita relevância. Eu sei que isso é muito caro, né, querido, para você. Mas aí você falava também nessa segunda parte de 3 tipos, né, que você ia continuar. Você quer começar já por eles? Sim, eu vou tentar ser sintético, e a cada um deles eu dou uma parada, porque se você quiser comentar alguma coisa, ou alguém que está participando conosco também quiser fazê-lo, contribuir, né,
a gente enriquece o nosso diálogo, né? Eu queria antecipar, assim, porque são duas coisas, das três eu considero duas perigosas e uma mais perigosa do que as outras duas. Então, assim, tem uma certa hierarquia entre elas, né? A notícia ruim, a notícia pior. Obviamente nem todos concordam comigo e alguns podem achar que eu vou estar sendo simplista ou enfocando apenas por um lado, né? É claro que aqui eu quero adiantar que é uma visão minha. Eu tenho uma argumentação para isso, obviamente. Claro que se as pessoas elas contra-argumentarem de maneira que eu seja convencido de que eu estou errado, eu nunca tive problema nenhum de dizer, olha, o meu pensamento, alguém me trouxe uma coisa diferente, né? Então, eu vou inclusive me referir, para exemplificar, eu vou me referir a algumas pregações ou algumas formulações que a gente escuta por aí, que até a gente mesmo já tenha pregado, né? Com isso, eu não estou julgando a pregação de ninguém no seu conjunto. Eu não estou dizendo que se alguém disse alguma coisa errada, ele é um pregador que não serve para nada. Eu não estou dizendo isso, porque eu já disse muita coisa errada, eu tenho certeza que você também já disse. Né? A gente às vezes sai com umas coisas que eu mesmo quando vejo uns vídeos meus, eu só falta chorar de vergonha, né? Das coisas que faz. Pelo amor de Deus, é um mico muito grande, né, que a gente paga. Mas também a gente é um pouco exigente com a gente mesmo, né? Então eu não tenho elementos para isso, para julgar a pregação de alguém no conjunto. Deus é capaz de fazer filhos até das pedras, diz o Evangelho. Então, uma pregação muito ruim pode converter pessoas. E uma pregação muito boa pode não exatamente converter pessoas. Então, nós não estamos aqui fazendo esse tipo de julgamento, né? Agora, se eu... Vou te interromper aqui um pouquinho. O Jefferson lembrou da semana passada e ele titulou aqui, ó, os 3 coronavírus da pregação. Foi exatamente. Então, agora, se eu critico alguém que disse alguma coisa e você associa, né, eu também estou isento de qualquer dilema ético, porque toda pregação pública, a pregação é pública, ela está passível de ser elogiada, de ser criticada, de ser corrigida, né? Isso já aconteceu, inclusive, comigo várias vezes, em várias situações. Uma vez me pegaram depois de uma pregação que eu fiz, até num congresso da renovação aqui estadual. Mas me descascaram tanto do erro, cara. E eu tinha umas coisas até que eram justificáveis, mas eu preferi não discutir, sabe? Porque eu prefiro aprender. Eu acho que eu vou pensar no que as pessoas disseram e vou tentar me corrigir de alguma forma, né? Mesmo que depois eu chegue à conclusão, né, que alguma coisa que ele falou, que ela falou, que eles falaram lá, isso aí não faz sentido, né? Mas eu não vou ignorar aquilo, nem deixar de lado, perder uma pérola de uma crítica que uma pessoa faz. Mas você fazem... que aquilo que você fala, né, você responde por isso, mas quando você envia a mensagem que é pública, a pessoa interpreta, às vezes do jeito que você nem quis dizer, né? Igual quando você lê a Bíblia. Você lê a Bíblia e o autor não quis dizer aquilo. Então o pregador também fala, e o intérprete, a assembleia, leva de um jeito que você não quis falar. Pois é, mas é o risco, né? É o risco que a gente corre, né? Até fora da pregação também a gente corre esse risco, quando fala mesmo nos nossos diálogos informais, né? Então, qual seria a primeira contaminação que a gente estaria muito passivo no mundo, que a pregação estaria muito passiva no mundo, a meu ver? É aquilo que, eu vou usar uma terminologia que o Papa Francisco usa, é o mundanismo, ou mais especificamente o mundanismo espiritual, né? O que seria o mundanismo? Seria a absorção no conteúdo da nossa pregação, ou até na metodologia que nós utilizamos,
das grandes ideologias ou das grandes linhas culturais que nós temos na sociedade de hoje, os valores culturais. Eu me refiro, por exemplo, ao individualismo, ao materialismo, ao relativismo, ao determinismo, que é uma herança que nós temos da psicologia freudiana, ao imediatismo, que é uma herança que a gente tem da sociedade de consumo, né? Então, alguns exemplos só para... alguns exemplos só para me fazer entender. O individualismo, por exemplo, o individualismo é um valor hoje na sociedade. Ele não é uma coisa que houve uma inversão. Antigamente, a comunidade era mais forte do que o indivíduo. Tanto que o que valia era a família. Você queria preservar a sua família. O nome da sua família valia muito, né? A tradição, a herança. A tradição, né? Em algumas culturas, inclusive, quando se registrava uma pessoa, o primeiro nome não era o nome individual, era o nome da família. Então, por exemplo, o seu nome seria Rodrigues Elvis. E não Elvis Rodrigues, né? Que é para você ver como essas mudanças, assim, exatamente. Essas mudanças, elas dizem a mudança de valor da sociedade, de como ela aconteceu, né? Talvez aí esteja a origem daquele formato das bibliografias que nós ainda usamos hoje nos livros, né? Que usa primeiro o sobrenome, exatamente, para depois usar o nome primeiro. Mas agora não, o que vale é o indivíduo, né? Porque você, não, a vida é sua, você quem sabe, etc e tal. E grande parte das nossas pregações, elas podem estar contaminadas para responder ao indivíduo e não à necessidade da comunidade. Caio, você faz pregações customizadas, né? A política está assim, a sociedade está assim. Eu quero lei para mim, né? Esse não me representa ou me representa. E aí esse espírito entra na pregação, né? Eu tenho que fazer uma pregação mais para o coletivo, para a comunidade, mais para o eu. Customizar uma pregação. Isso, mas tem também algumas coisas mais diretas que eu acho que os pregadores que estão nos ouvindo vão entender melhor. Quando eu digo assim, Deus vai realizar o seu sonho. Nunca desista do seu sonho. Tem uma promessa para você. Deus tem uma promessa para você. Eu não estou dizendo que isso é errado fazer. É claro que se uma pessoa, né? A gente tem que atender, de certo modo, a uma demanda. E existe essa demanda na sociedade, e grande parte do sucesso da pregação da renovação foi justamente a gente ter conseguido ler essa demanda e ter falado com o indivíduo. Porque a igreja, a instituição perdeu espaço por isso, porque não falava com o indivíduo. Você pode olhar que os nossos padres, ainda hoje, eles enfatizam exageradamente a comunidade. Pague o dízimo, participe da pastoral, né, etc. e tal. Com algumas, é claro que isso também já tem mudado na própria liturgia. Mas a dificuldade, um dos pontos de sucesso nosso foi esse. Só que a gente pode exagerar. Daqui a pouco eu estou falando de o meu sonho, o seu sonho, nunca desiste do seu sonho, Deus vai realizar o seu sonho. E aqui nós promovemos uma inversão histórica na religião, porque a religião sempre foi a criatura a serviço de Deus. E agora nós podemos estar criando uma religião em que Deus estaria a serviço da criatura, né? Se você exagerar nessa questão do individualismo. Né? A gente acaba fazendo o que foi roubadice, né? O homem que cria Deus e não Deus o homem. A lógica mais marxista, né? Isso. Quer ver outra expressão? O meu milagre. Você veio buscar aqui hoje o seu milagre, o meu milagre. Né? Eu acho tão interessante o meu milagre, porque é verdade. Tem até uma música que eu chamo o melô do birrento, né? O melô do teimoso, quer dizer, preciso de uma benção, não vou desistir, sem ela eu não vou fazer aqui. Eu não tenho nada contra a música, viu? Eu só quando eu tenho homem tocar. Eu só estou chamando a atenção da inserção desse individualismo
né, que entra na pregação e, por consequência, na nossa musicalidade, porque a pregação tem muito a ver com a música, né? Principalmente no pentecostalismo, veja que nossas músicas elas estão muito centradas muito mais no indivíduo do que na comunidade. Mesmo as músicas litúrgicas, pode prestar atenção que houve uma alteração. Antes a gente cantava assim: ó Senhor, nós estamos aqui junto à mesa na celebração, para iniciar uma missa. Hoje a gente canta assim: fico feliz em vir em tua casa. A mudança sou eu. Ofertório. De mãos estendidas, ofertamos. Agora meu coração é para ti, Senhor. Poxa, meu coração é para... Né? Adoração na comunidade. Né? Adoração. Veja, não estou dizendo que as músicas estão erradas, eu insisto nisso, eu estou só chamando a atenção da ideologia que está inserida, né? Adoração ao Santíssimo Sacramento. Deus de amor, nós te adoramos neste sacramento, corpo e sangue que fizeste nosso alimento. Que seria hoje? Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, te amar, te tocar, né? Então, veja, nós rezamos comunitariamente, mas centrados no indivíduo. A gente está num grupo de oração, mas diz, abra seu coração. Ou seja, abra o seu coração. Essa música é para você. Então, você está centrado no indivíduo, né? Veja, não é uma crítica que eu estou fazendo, eu estou chamando a atenção, não é? Para essa inserção desse individualismo, né? De um determinismo que é muito, muito interessante. Outro dia eu estava numa pregação. Isso sem perceber, né? Sim, a gente não percebe, a grande maioria das pessoas não percebe. E é por isso que a gente tem que compartilhar, né? E tem que passar pelo processo também formativo e de partilha, e ser humilde no momento das avaliações, para poder a gente ir purificando isso. Claro que isso depende muito também da purificação da nossa mentalidade, né? Porque se você está com a mentalidade materialista, por exemplo, aí você foca-se principalmente na questão da prosperidade financeira. Aí entra uma ideia de, por exemplo, a ideia de providência divina que nós temos na renovação carismática, né? O pessoal às vezes não gosta quando eu digo que é a versão católica da teologia da prosperidade dos protestantes. Por que eu digo isso? Não é para ironizar nem nada, não. É só para chocar um pouquinho, né? Para dizer que a noção de providência divina na Bíblia e no magistério, ela é muito ampla. O próprio sofrimento pode ser uma providência divina, né? Se você pensar sobre a ótica de Nosso Senhor, a gente diria que o sacrifício redentor de Nosso Senhor com todo o sofrimento foi uma providência divina, não só para nós, mas na vida do próprio Senhor Jesus. Assim, aí alguém vai dizer para mim, não, Ronaldo, não é assim não, eu sei que providência é isso. Tá, mas pode prestar atenção, a maioria dos pregadores que vão pregar sobre providência divina, quais são os exemplos que eles dão? Sucesso, realização, conquista. Ou eu tava sem emprego e arrumei um emprego, eu precisei e apareceu um dinheiro na minha conta, entendeu? Eu precisava de R$200 e apareceu justamente R$200. A obra precisava de um terreno e veio um terreno, entendeu? Quer dizer, não que isso não seja providência divina, mas o foco pode ser uma consequência de uma contaminação materialista na nossa mentalidade que se repercute na nossa pregação, né? Tem umas coisas, inclusive, que não precisa nem de muito, porque o pessoal diz, tem que estudar. Não, às vezes tem coisa que você tem que conhecer a Sagrada Escritura e o magistério,
que é para poder não dizer coisa que não é de acordo. Mas tem coisa que é a lógica. Eu estava de férias uma vez numa cidade e ia à missa todos os dias, que tinha próximo no local. E numa dessas ocasiões foi um pregador, o padre cedeu a homilia para ele, né? E era um pregador que se apresentou como um pregador da renovação carismática. Claro que fazer homilia é muito mais difícil do que pregar, existe uma dinâmica diferente, né? Nem todo pregador é bom homileta, né? Mas, por exemplo, ele quando começou com uma ideia interessante, ele começou a dizer que a gente deveria fazer tudo com Deus, assim, com Deus ao nosso lado e tal. Então, se você for fazer e tal coisa, faça com Deus. Aí só que chegou um momento que ele disse assim, se você, por exemplo, começar um comércio, uma empresa, um negócio, se você não fizer com Jesus, não vai dar certo, você não vai prosperar. Mas como não? Tem um monte de gente que faz, né, que cria o comércio, que não está nem aí para Jesus. Nem aí. E prospera. E prospera, quer dizer, a lógica, às vezes, ela não cabe certas afirmações, né? E isso pode ser uma consequência desse nosso materialismo inserido na nossa mentalidade, né? Nosso determinismo, eu acho, tem algumas afirmações que são fortes, né? Assim, como eu já ouvi, por exemplo, se o nosso país vai mal, é porque a gente está rezando pouco. Não é só por isso. Pode até ser que se a gente rezar mais, o país fique bem. Mas o país está mal, ou a sociedade pode estar mal, ela pode estar mal por diversas circunstâncias, né? É uma análise muito simplista, né? Reduzindo uma frase, uma coisa que é muito maior. Exatamente, aí você simplifica as coisas, porque às vezes são algumas frases de efeito, né? Algumas coisas que você quer colocar a coisa assim rapidamente, e isso acontece na pregação, acontece também às vezes na oração, né? Então, houve uma mudança dos tempos, e eu não estou dizendo que fazer colocações ou pregações assim desse tipo eu não estou julgando os frutos, mas elas podem estar tendo efeitos colaterais muito complicados. Tem um exemplo que eu gosto de usar, quem já me ouviu falar, já me ouviu citar muitas vezes sobre isso, né? Quando a pessoa... Porque eu acho que Deus, ele faz de tudo para honrar a palavra do pregador, mesmo que ele mesmo que ele diga uma coisa meio sem sentido, sabe? Porque Deus chama a gente, aí ele quer honrar a gente, porque se a gente se a gente perder a credibilidade, de certo modo, quem perde é Deus. O povo, quando você lê o Antigo Testamento, você vê essa ideia. No Antigo Testamento tem essa ideia, né? Às vezes os profetas dizem, Senhor, salva a gente daqui, né? Porque o que é que vão dizer de você, né? O pessoal do Egito, né? O que é que vão dizer? Que o Senhor trouxe a gente do Egito para morrer aqui nesse deserto, etc e tal. Moisés mesmo faz muito esse discurso. Aí eu fico pensando que Deus, às vezes, faz de tudo para honrar. Mas tem umas coisas que vai ficar difícil para ele, porque se, por exemplo, o pregador disser assim, você que está aqui, não desanime que Deus vai realizar o seu sonho, sem dúvida alguma. E ali tiver duas moças que têm o sonho de casar com o mesmo rapaz, Deus entrou numa encruzilhada. Agora ficou no dilema enrascado agora. O cara botou Deus numa sinuca. Ele agora não sabe como fazer o movimento, né? Aí depois vem os outros subterfúgios, que são os subterfúgios complicados, assim, que eu acho, né? Que tipo, porque muitas vezes a coisa não acontece, a realidade desmente a ilusão, por exemplo, né? Você fica dizendo que as promessas de Deus vão se cumprir, que você vai crescer, que você vai evoluir, etc e tal. Aí a realidade começa a desmentir
a ilusão, né? Aquilo que a pessoa tinha dito. Aí a pessoa pode acontecer que a pessoa fique decepcionada com Deus e nunca mais volte na igreja. Veja aí, nós prestamos um desserviço à evangelização, não um serviço, né? Pode acontecer também que a pessoa ela fica esperando a vida toda, porque tem uns que faz isso, né? Engraçado, às vezes você vê lá a pessoa lá com 55 anos, 60 anos, né? Esperando ainda que Deus mande aquela pessoa que foi preparada para ela, né? Eu acho tão interessante isso, né? A pessoa ficou, que ela acreditou tanto que ela não fez nada, né, para poder fazer. Ficou esperando, né? Achou que só devia esperar. Não é? Quer dizer, tem várias situações que podem surgir, ou agora começaram a criar que eu acho um meio subterfúgio, entendeu? É outra frase de efeito que diz assim: o melhor está por vir. Não se preocupe, não, que o melhor está por vir. O melhor está por vir. Por vir quando? Que melhor é esse? Não é? Sabe, Deus está guardando o melhor, né, para frente. Deus está guardando o melhor. Eu não consigo, desculpa, né? Eu acho até que num caso específico isso pode, né? Eu estou aqui rezando por você e Deus me diz isso para você. Aí eu até entendo isso, que seja uma coisa direcionada e tal, como uma palavra profética. Agora, fazer disso uma inferência geral para toda a pregação, aí eu não consigo encontrar esse respaldo, né, nem bíblico, nem na doutrina. Mesmo que alguém ache alguma passagem que possa nos induzir a pensar isso, é preciso contextualizar bem essas passagens bíblicas, porque a coisa não é bem assim. Eu acho que o melhor já veio, sabe? O melhor é nosso Senhor, verdade. Com a redenção, né, com os sacramentos, com a Eucaristia, com a palavra de Deus, com a experiência de Deus, com o batismo no Espírito, né? Já chegou, o melhor já chegou, né? Não tem nada mais para esperar de melhor. E alguém já pregou isso, nunca mais vai usar esse termo agora, viu? Daqui para diante. O melhor já veio, isso mesmo. Já veio, né? Agora, claro, num caso específico, né? Se você sente de Deus, olha, Deus está aqui dizendo que tem coisas melhores para nós numa determinada matéria, não é? Para a nossa comunidade, ou para você especificamente, sempre com discernimento, né? Para não criar na pessoa expectativas que sejam enganos, né? Assim, porque eu acho essas palavras de muita responsabilidade, sabe? Você dizer para uma pessoa: vai acontecer isso na sua vida, isso vai melhorar, isso aqui, não sei o que, tal. Você vai sempre com muito discernimento para a gente ter a convicção mínima, né, de que realmente é Deus que está fazendo aquela palavra, para não haver nenhum tipo de decepção, né? Então são essas, isso aqui é o que a gente chamaria de mundanismo, né? Entram algumas coisas que são contaminações mundanas. Tem também, você quer dizer alguma coisa sobre isso, Elcio? Mais alguma coisa? Ou comentar alguém? Eu estou aqui só sugando, né? Porque realmente a gente reproduz discursos como esses, né? E sem se dar conta, fala com boa intenção, fala realmente querendo acertar, mas às vezes coloca Deus numa sinuca, né? Como você falou. E também atende à questão que a gente falou na semana passada das modas, né? Termos da moda, expressões da moda, jeitos de orar que estão na moda, acessórios, né? Não só pregações acessórias, mas acessórios mesmo, né? De usar um instrumento, usar outro, uma música, outra música, né? Tem aquilo que é acessório, tem o acessório, né? O objeto. E a gente vai atendendo aquilo que está na crista da onda. E mais uma vez, como você fala muito, eu aprendi, né? Que a gente acaba tendo uma pregação mais ligada numa lógica de mercado, quer dizer, que atende uma demanda. Um pregador que fala desse jeito, ele é mais chamado. Um que ora desse jeito, ele é mais elogiado e recebe mais curtida, porque é um caminho sem volta, rede social. Então a gente acaba tendo mais uma lógica do momento, que é uma lógica de mercado, do que a lógica evangélica, o princípio evangélico,
Então, realmente é muito delicado a gente ter atenção a esses pontos e não reproduzir discursos, ditados, que às vezes é vazio, né? A gente fala sem perceber o que está dizendo. Isso. Você me deu dois ganchos aí. Primeiro, é que você, como da outra vez, antecipou, de certo modo, a terceira e pior de todas as contaminações. Você já antecipou. E segundo, veja, algumas coisas realmente, aí entra, porque o segundo tipo de contaminação que eu acho, que eu tenho as contaminações mundanas, né, no caso que a gente chama o mundanismo, e tem também as contaminações propriamente religiosas, ou seja, que provém da nossa cultura religiosa, de afirmações ou de lógicas que foram construídas ao longo da cultura do catolicismo ou do protestantismo, que a gente insere nas nossas linhas de pregação, né? Eu até brinco, às vezes o pessoal não gosta, que eu digo que tem pregador que critica o protestante com a força, né? Quando bate nos coitados dos protestantes, que eu tenho pena, né? Mas quando você vai ver o conteúdo da pregação dele, a pregação dele está mais protestante do que a do protestante. Então, assim, então é muito complicado essa parte também religiosa, e ela é talvez um pouquinho mais perigosa, porque ela tem essa roupagem, né? Essa roupagem. Não, eu ouvi do pregador tal, etc. Por exemplo, uma frase que parece que tem respaldo bíblico, mas não tem respaldo bíblico. Ela apenas parece. Ela não tem, porque ela não tem respaldo lógico. É quando alguém diz assim, que o mandamento que... Opa, deu uma travadinha aí. Padre Fabrício, entrando agora, bem-vindo, sua bênção. Vamos ver se a conexão do Ronaldo volta, que está muito boa. A gente aproveita enquanto isso, comenta o que você está achando até agora. Estamos aí nesses coronavírus da pregação, avançando já para o segundo tópico. Falamos aí sobre o mundanismo. E aí o Ronaldo ia falar agora da segunda parte da questão da consenso, né? O Ronaldo saiu, vamos ver se ele reconecta para a gente voltar aí a conversar. Enquanto isso, vai comentando de onde você é, qual o seu estado, sua cidade, de onde você está falando. O Ronaldo saiu, deve estar voltando aqui já já. Então, muita gente aí conosco, graças a Deus. Hoje nós terminamos o Congresso Nacional de Pregadores online. Foi muito bom, graças a Deus. E já aqui o pessoal de Fôlego, né, quem estava no Congresso, já também voltando para estar aqui com a gente. Ronaldo voltou? Deixa eu ver aqui. Vou chamar ele aqui de volta. Cadê você, Ronaldo? Voltou, vou chamar ele aqui de novo. Vamos então continuar. Deu uma travadinha, mas está voltando. Sobral, Alagoas, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro, muita gente boa aí com a gente. Voltou? Voltamos, né? Você que desconectou aí. Ou fui eu? Eu acho que caiu, né? Eu acho que caiu o sol, não apertei nada. Vamos lá. Eu também não. É o Instagram fazendo complô. Eu faço tudo para não apertar e nada aqui, que é para poder não fazer feio, né? Então, algumas pessoas dizem que, porque na Bíblia está escrito assim, o pregador faz a seguinte afirmação: você então tem que primeiro amar-se a si próprio. Uhum. Alô? Oi? Voltou. Dá para ouvir, então. Você ouviu até onde? O pregador fala que tem que amar a si próprio. Se Jesus diz isso, então você tem que amar a si próprio para depois amar os outros. Amar a si próprio para depois amar os outros. Porque se você não amar a si próprio, como é que você vai amar os outros? Essa é uma frase comumente afirmada, que parece ter respaldo bíblico, mas não parece, e ela está contra a lógica, porque, primeiro, pelo entendimento que se tem de amor próprio. Veja, amar a Deus e amar ao próximo é o maior mandamento da lei de Deus.
Veja, é um mandamento. Então, Deus mandou a gente amar o próximo e mandou amar a Ele com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com tudo isso. Se eu entender, e a maioria dos ouvintes entendem assim, amar-se a si mesmo como autoestima. Né? Então eu tenho uma autoestima, eu gosto de mim, e eu preciso primeiro gostar de mim, então, porque se eu não gostar de mim, eu não vou poder amar os outros. Olha o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos condicionando o maior mandamento da lei de Deus a algo subjetivo, da subjetividade individual, que é uma autoestima. Sabe lá Deus quais são os critérios que a pessoa tem na cabeça para se sentir bem ou mal com ela. Dá para entender? Quer dizer, isso é uma contaminação religiosa. Seria uma coisa muito estranha, inclusive, né? Porque também esse negócio, primeiro eu tenho que amar esses, depois eu tenho que amar aqueles. Essa coisa, primeiro, a gente tem que distinguir se é em sentido cronológico ou se é em sentido qualitativo. Aí você já tem que fazer essa distinção. Porque senão eu fico esperando um dia eu conseguir. Quando, por exemplo, alguém diz assim, primeiro você tem que amar os da sua casa. Você tem que amar primeiro a sua esposa, para depois você amar o de fora. Você ama as pessoas de fora, não ama da sua casa? Faça uma hierarquia de amor, né? Os amáveis do amar, quem ama primeiro, quem ama segundo. Então, aí no sentido qualitativo, eu entendo que seja verdadeiro, né? Porque existem pessoas que você tem mais obrigação de amar, que são justamente as pessoas, por exemplo, você, no seu caso, sua esposa, seus filhos, sua filha, no caso, né? As pessoas mais próximas, os amigos, etc. Tem pessoas, o meu pai, a minha mãe, que eu tenho que amar primeiro a eles. Sim, no sentido qualitativo, porque eu tenho mais responsabilidade de amar a estes do que amar a outras pessoas. Agora, se a pessoa entende no sentido cronológico, aí vai ser um negócio complicado, porque vai ter uma pessoa pressando de mim aqui e eu vou dizer, não, eu não posso amar você porque eu estou com raiva do meu pai. Principalmente se a pessoa entender amor como sentimento, que é outro equívoco das nossas pregações. A gente fala de amor, mas não esclarece o que é o amor. Aí, então, as pessoas entendem amor como sentimento, na maioria das vezes. Então, se ela está brigada com o pai, se ela tem trauma com o pai, com a mãe, se está com problema no casamento, pronto. Qual é o raciocínio que se faz? Não, eu não amo mais minha esposa. Então, primeiro eu tenho que amar ela. Enquanto eu não amar ela, eu não posso amar a outra pessoa. Aí eu vou chegar para alguém do meu trabalho e dizer, desculpa aí, mas não vai dar para amar você, porque eu tenho que amar o outro. Não é sua vez. Não é a sua vez agora, você vai ter que entrar na fila para ver se vai amar. Está entendendo? Quer dizer, começa uma série de situações em que você condiciona um mandamento da lei de Deus que é fundamental, né? Que é amar ao próximo, há esse conceito que não se sabe se é qualitativo ou se é cronológico, né? Quando eu digo primeiro esse, depois aquele, né? A gente usa muita categoria confusa, por exemplo, a categoria pobre é uma categoria muito confusa. A gente não sabe se a pessoa está falando do pobre bíblico, do pobre sociológico, ou do pobre evangélico, né? Assim, da pobreza, voto religioso, né? Da pobreza. A gente usa muito conceito confuso, às vezes, que precisa ser um pouco mais esclarecidos quando a gente fala, né? Você quer ver uma influência materialista na nossa pregação? Essas duas coisas eu trago bem explicadazinhas num livro que você já deve ter lido, que é O Discípulo Amado. Na versão atualizada, eu inclusive acrescento uma coisa lá, porque eu digo que amor não é sentimento,
Aí desqualifico a questão e ainda acho que consigo provar que as pessoas, mesmo pensando que amor não é sentimento, ela no fundo, ela entende amor como sentimento, porque se eu disser assim, vamos rezar pelas pessoas que você ama, as primeiras pessoas que vêm na sua cabeça são as pessoas de quem você gosta. Nunca vai ser um inimigo. Vai vir um inimigo na sua cabeça, não vai. Então, no fundo, a gente está muito condicionado ainda pela ideia de sentimento, né? Ah, não, mas aí as outras pessoas dizem assim, ah, não, mas então amor, eu sei, Ronaldo, amor é ato, é atitude, amor são atitudes. Também não necessariamente, amor também não é, né? Não é atitude necessariamente. Porque São Paulo diz que ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, se eu der todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, de nada eu serei. Então são duas coisas diferentes. Ato e amor são duas coisas diferentes. Então precisa entender esses conceitos, eu acho, os pregadores, de uma forma mais precisa para poder você não se deixar levar por esse processo materialista. Neste mesmo livro, eu critico uma aplicação muito materialista que é feita da parábola do filho pródigo, que é um texto que a gente prega demais, né? Usa demais assim para falar sobre o amor de Deus. E a maioria dos pregadores que eu vi falar sobre essa parábola, eles enfocam, eles fazem a gente crer que o maior pecado do filho foi ter gastado os bens do pai. Então, isso é um enfoque materialista do mal. Porque, na verdade, qual é o maior pecado, digamos assim, do filho? Qual é o... Aliás, depois que eu li seu livro, eu nunca mais preguei essa passagem igual, viu? Pois é. O maior desastre ali é a ruptura do relacionamento entre o pai e o filho. É a separação que, inclusive, é um sinal, digamos assim, do pecado, né? O que o pecado faz conosco, que é nos separar de Deus, né? E pouca gente sabe, inclusive, que o filho mais novo nem tinha tanto direito, assim, na lei judaica, a tantos bens. É que a gente pensa que a herança naquele tempo era como a herança de hoje, né? Que é dividido em partes iguais para os irmãos. Na lei judaica, o filho primogênito é quem tem a maior parte dos bens, né? Então, assim, a gente acha que a metade dos bens do pai foi embora e o filho gastou e aquele negócio todo. Então, são contaminações que vão para a pregação, vão para a literatura, e aí eu teria também exemplos para dar de literatura, de musicalidade, né? Mas vamos nos apressar, porque a gente já está perto de chegar... Só tem uns 12 minutos. A gente já está perto de chegar a 1 hora, né? E aí tem essas outras contaminações, outros tipos de contaminação religiosa. Eu vou citar só um exemplo, que esse também, quem quiser ver melhor o meu raciocínio pode... Isso eu trato no meu livro Discernimento de Estado de Vida, sobre discernimento de estado de vida, né? Que é onde eu critico a influência de uma ideia. O livro não foi escrito no Brasil não por pessoas protestantes, foram católicos. Mas a ideia vem do protestantismo, que é aquela ideia de que Deus escolheu desde toda a eternidade uma pessoa para se casar com outra pessoa. Essa parte foi polêmica, viu, no seu livro? Sempre foi muito polêmico isso, né? Porque muita gente construiu essa ideia de uma maneira tão forte e tão acrítica que ela, né? Uma vez eu estava pregando para um grupo de casais sobre isso, e tem uma mulher que ela já estava desesperada. Porque ela passou a vida dando o testemunho dela, né, de que Deus fez escolheu desde toda a eternidade, o marido dela, etc. e tal, né? Ela só relaxou um pouquinho quando eu disse que a providência divina age em todas as coisas. E a providência divina age também em questões matrimoniais, né? Então, Deus pode providenciar um marido, uma esposa para você? Pode, mas isso também é uma escolha pessoal, porque o magistério da igreja,
ele conceitua o casamento. O conceito de casamento magistério da igreja é o pacto de amor conjugal ou escolha consciente e livre com o qual o homem e a mulher recebem uma comunidade divina, uma comunidade de vida íntima, de vida e de amor. Ou seja, o pacto de amor conjugal e a escolha livre e consciente. Aí a gente adotou, por exemplo, e entrou muito isso na nossa pregação carismática, essa ideia de fazer um discernimento se a pessoa com quem eu estou namorando é a pessoa que Deus escolheu para eu casar. Para ele, não é Deus que escolhe, é você. É claro que você pode e deve, não é, discernir isso à luz da palavra divina, né? Mas à luz de um contexto, não de uma profecia, de uma intercessão, de alguém que deu uma palavra lá para você. Isso foi muito problemático. Nós tivemos muitos problemas em vários grupos, em várias comunidades, por causa dessa mentalidade, né? Porque aí depois a pessoa virou a cruz que Deus me deu para eu carregar. E não foi Deus que deu, né? A pessoa escolheu. Então, claro, você vai discernir um casamento? Sim, tem que discernir, mas tem que discernir também à luz da providência divina, discernir na oração, discernir no relacionamento com Deus, mas discernir também usando a cabeça, a visão, a inteligência, a formação, os riscos, saber se você está disposto a viver com aquela pessoa, né? Não criar príncipes. Eu acho tão interessante, né? Muita gente que eu já aconselhei dessa matéria, aí às vezes chega e diz assim, Ronaldo, só sabe o que é casamento, quem se casa. Eu digo, não, eu já tinha lhe dito como era. Você que não quis acreditar, né? Porque quando a pessoa está apaixonada, aí vem aqueles sonhos, né, de romantismo que a cultura coloca em nós, né? Você quer ver um reflexo disso na nossa pregação? São pregadores que às vezes falam do relacionamento entre José e Maria, José e Nossa Senhora, como um relacionamento moderno. Como se José era um homem que era cheio de sonhos, Maria também tinha muitos sonhos, queria casar com José, queria ter filhos, queria construir uma vida. A Maria vira uma modernista, né? Maria e José viviam numa cultura completamente diferente da nossa, em que o sentimento, por exemplo, não era uma coisa que contava em relação ao casamento. Uma pregação super anacrônica, não tem como fazer isso. Totalmente. Então, Nossa Senhora era muito apaixonada por José, e José também ficou... Imagine um homem apaixonado, né? Pela noiva, quer dizer... É claro que, num certo contexto, né, de repente você pode você pode fazer aquilo que a gente chama de alegoria, né? Você faz uma alegoria, não há problema que se use isso como metodologia, mas não vamos exagerar, né? Porque o contexto é totalmente diferente, você não tem um matrimônio moderno, né? Então, essa visão romântica essa visão romantizada, exatamente, é ocidental e moderna. A moral cavalheiresca, né? Moral cavalheiresca. Essa coisa pra cá. É ocidental e moderna, porque, por exemplo, na nossa região, esse tipo de mentalidade é de 50, 70 anos para cá. Se você vivesse na década de 20, a minha mãe talvez não tenha casado assim. Casou por outros tipos de razões sociais que você tem dentro de determinados contextos. Então não dá para você pegar uma coisa do passado, né, do que aconteceu no passado, de uma forma específica, e colocar, né, como se fosse de agora. Então, essas coisas, elas podem ser aprofundadas. Desculpa, eu não estou aqui fazendo propaganda dos livros, né? Mas é porque também eu falo que algumas coisas eu já esqueci, algumas coisas eu já escrevi. Tem outras coisas que eu ainda quero escrever, se Deus quiser, para poder deixar o máximo possível de material, como um serviço, porque você sabe muito bem que a gente não ganha dinheiro com o livro, né? Nem ganha dinheiro, nem ganha fama, nem ganha nada, né? Deixa eu faço por você. Às vezes ganha problema, né?
Mas se alguém quer aprofundar isso, ver um pouco mais essa argumentação, porque quando eu estou falando sobre essas questões mesmo, o pessoal diz assim, mas e Sara e Tobias, e Isaac e Rebeca? Lá no livro eu faço dispor todinho, né, para poder mostrar qual é o contexto, por que é daquela forma, em que sentido é que está sendo colocado, etc., para que a gente não se baseie, né, em algumas questões pontuais, né, para poder introduzir isso no contexto geral da nossa pregação, né? Por fim, temos aí uns 4, 5 minutos aí no final. Vai dar, tá mas vai dar para fechar tranquilamente, porque você já antecipou. A última contaminação, a mais complicada, a mais perigosa que eu acho, são as contaminações subjetivas, são aquelas que decorrem das nossas paixões que não foram purificadas, né? Do desejo de autoafirmação, de querer responder a um público, de querer usar uma metodologia que faça sucesso, sabe? Nós deixamos de ser, em muitos momentos, arautos do evangelho, no sentido, não do movimento, mas, né, de embaixadores da palavra, né? De estar ali para pregar o evangelho, para poder tentar responder a uma demanda de público. E isso é mais perigoso ainda, porque ela fica disfarçada de ardor missionário, de missão. Tem muita gente que diz que vai fazer missão, que eu não vejo missão nessa missão que muita gente diz, né? Às vezes assume o rótulo de obediência, porque foi o bispo que mandou, ou o padre que mandou, mas ele, na verdade, ele está atendendo a uma demanda de paixão pessoal. Não é? Nós precisamos muito. Por que é mais perigosa? Porque esse tipo de coisa está entranhada dentro do indivíduo. Aí é como o joio e o trigo. Aí a gente precisa de um discernimento muito apurado para poder saber separar essas coisas. E ter paciência. E ter paciência, inclusive, conosco, né? Eu quero dar um testemunho pessoal e fazer uma ressalva, porque eu participei hoje de manhã, ontem de manhã, eu participei do congresso de vocês. Né? Por outras razões, não foi possível participar do restante dos outros dias. Depois vou ver gravado, inclusive gostaria de ver a sua pregação. Mas queria fazer uma ressalva à colocação do professor Rufino, João Cláudio Rufino, né, que depois de ter feito uma exegese bíblica muito bem feita, fez ênfase a essas coisas, dizendo que nós temos que voltar para a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Né? Mesmo que você tenha que admitir certas misturas em algum momento. Então, por exemplo, aí entra um testemunho pessoal. Né? Quando eu comecei o meu ministério, eu tinha ardor missionário, eu queria evangelizar, mas eu usava também o ministério como um mecanismo de autoafirmação pessoal. Não vamos ser hipócritas, né? Aquele negócio todo. Tal. E quando eu senti aquilo, aí eu pedi a Deus, Senhor, me livre do orgulho, me tire do orgulho, me tire isso de mim e tal, não sei o quê. E eu não entendia porque que Deus não tirava isso de mim. Entendi quando no futuro eu li a parábola do joio e do trigo. Porque os empregados dizem, quer que a gente arranque o joio? Aí o senhor diz, não, senão a gente arranca o trigo junto. Ou seja, o que Deus fez comigo e eu acho que fez com muitos pregadores? Deixou a gente conviver com as duas coisas, não arrancou aquele orgulhozinho, aquele negocinho, senão arrancava o ardor missionário também, porque a gente entrava num processo de baixa autoestima terrível, né? Mas aí vai... Pois nós temos 20 segundos. Você topa voltar só para fechar a ideia? Topo, vamos lá. Vamos fechar a ideia. Então, eu vou encerrar aqui agora. A live tem 10 segundos para encerrar. Eu vou fechar e a gente já reativa mais uma vez, tá bom? Certo, mas é rápido, viu? Avisa o pessoal aí, é rápido. Não vamos falar mais meia hora, não. Vou aproveitar aqui para indicar os livros que ele citou, ó. O Discipulado. Estou aqui fazendo propaganda, viu? O Discipulado.
Aqui tá E o outro, o discípulo Odama, tá aí, viu? ao contrário, né? E o discernimento, o estado de vida. Certo, certo, obrigado. Então, Els e os outros irmãos, né, que estão aí, que chegaram, a quem eu agradeço de coração a paciência, né, de me ouvirem. Sabe que eu rezo muito por vocês e eu valorizo muito os pregadores dos grupos de oração, os pregadores que estão na base, lá conversando com o povo. Né? Eu acho que esse pessoal exerce uma importância. Por isso que Jesus diz que os últimos serão os primeiros, né? Porque quanto mais famoso for o pregador, mais tarde ele vai entrar no céu, você vai ver. Aqueles que já receberam sua recompensa, né? Vamos dizer assim, usando a terminologia evangélica. Então, eu estava dando um depoimento, né? Um testemunho. Né? Aí eu pedi a Deus, né? Pedi a Deus, Senhor, me livre, né? Desse orgulho, dessa vaidade, porque quando terminava uma pregação, se alguém elogiasse uma coisa, saía, né? Todo fofo lá. Se fizer, e também ao contrário acontecia, né? Se eu sentisse que não pregou bem, ninguém, aí arrasava, né? Por isso que não podia tirar o orgulho, porque Deus tem um método para tirar o orgulho da gente, para tirar a vaidade. Deus tem um método, não é uma coisa assim, sumiu a vaidade do coração. E normalmente o método é o sofrimento. Então não dava para impor um sofrimento naquele primeiro momento, né? Porque ele ia cortar tudo, Deus ia cortar tudo. E o meu ministério provavelmente iria se acabar por ali mesmo. Nossa. Mas depois, com o passar do tempo, quando foi crescendo as duas coisas, aí a luz do Espírito Santo foi me ajudando a discernir onde era que estava o orgulho, onde é que estava o ardor missionário, né? A fazer essa separação, porque por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é tão forte que ela é capaz, ela é como a espada de dois gumes, que ela é capaz de dividir o corpo e a alma. Ou seja, ela é capaz de separar duas coisas que estão intimamente imbricadas, que é o ardor missionário e a vaidade prazerosa, né, de quem assume um ministério como esse. O método que Deus usou comigo, não sei se com outras pessoas, né, também a mesma coisa, foi o sofrimento. Né? Aqueles sofrimentos inerentes à própria missão, as humilhações pelas quais eu tive que passar, sofrimentos, inclusive, dores que hoje eu considero, quando eu olho para elas, parece que eu ressinto, de certa maneira. Dói do mesmo jeito, porque o psique ele não se recupera assim facilmente, né? Por isso que eu também tenho estafa de vez em quando, por causa de desgastes emocionais. Mas eu procuro sempre dizer bendita dor, benditas dores, porque elas me fizeram abandonar toda a pretensão que eu tinha de querer ser bom por mim mesmo. Elas me fizeram abandonar isso. E eu desejo sinceramente, né, que cada um de vocês chegue a essa mesma purificação. Claro que a gente está sempre passível do pecado, etc. Mas no ministeriado experiente, ele tem isso com muito mais clareza. Ele sente muito mais o ministério como um serviço, né? Ele sente isso. Então, isso daí é a forma que nós temos de passar por essa purificação da contaminação subjetiva, que é a contaminação das nossas paixões. Nossa, Ronaldo, que palavra, viu? Merece, inclusive, assim, ter uma citação aqui do que você falou, né? Da nossa purificação pelo sofrimento e livrar dessa tentação de ser bom por nós mesmos. Quantos de nós, e eu também me coloco nessa relação, que lá no começo eu tinha essas tentações, né? Junto com o desejo de missionariedade, de falar, de fazer o bem, também vem aquele prazerzinho quando vem um aplauso, quando vem um elogio,
Quando você começa a Exatamente. viajar, né? Começa a ir para outros lugares. Tá misturado, né? Tá misturado. Isso, tá E aí a misturado. É o joio e maturidade o trigo. humana, o joio e o trigo. A maturidade humana, a É. maturidade espiritual vai nos fazendo começar a relativizar. Cara, esse elogio não vai fazer diferença, né? O que importa é o Não que Deus vai. pensa de mim. Isso não vai me fazer melhor. A gente começa a não dar mais tanto valor a isso, quando colocado realmente na palavra de Deus que corta, que separa. Mas é bom para quem Que passa por era a isso agora. postura de Jesus, viu? Só te cortando, era a postura de Jesus. Quando você lê o Evangelho, Jesus não se, diz assim, ele não se fiava dos homens. Porque Isso. sempre tem gente bajulando Jesus. Sempre tem gente bajulando Jesus. É. Ele não está nem aí para as bajulações. E sempre tem gente também criticando Jesus. E E às também vezes não tá nem aí. acontece. Ele não está nem aí também, não. Ele não vai pra... Tem aquele um episódio que é belíssimo, né? Que é quando ele prega em Cafarnaum não, em Nazaré, que é a terra dele, e todo mundo fica com raiva dele, porque ele faz aquela comparação da viúva, né? Que havia muitas viúvas em Israel e Deus mandou. E aí o pessoal entendeu que ele estava falando contra eles, né? E diz o evangelho que quiseram matá-lo. Queriam precipitá-lo lá de cima do monte lá. E ele conseguiu escapar, não se sabe como. E dali ele foi para Cafarnaum. E no outro dia, onde é que ele estava? A Bíblia diz, ele estava na sinagoga de Cafarnaum pregando. Agora imagina um de nós. Qual era o de nós que, depois de Nossa. voltasse de um lugar onde o povo tentou matar a gente passava no mínimo uns 15 dias sem ter coragem de ir no púlpito, sem ter coragem de pregar. É. E olhe lá se alguém já fosse pregar. E parece que Aí se eu Jesus. vou para um grupo de Pode falar. oração e vou para um grupo de oração, fiquei nervoso, gaguejei, ou no congresso eu É, desmaiei, nunca mais eu quero ir lá, né? nunca mais eu quero fazer mais nada, né? E Jesus não era assim. Então, essa É. coisa, ela Pô. é muito forte. Então, assim, de novo, ressaltando que eu peço desculpa de não ter participado do congresso inteiro, mas eu ouvi a pregação do Vinícius, a primeira, né, que é onde ele fez aquelas belas 7 observações importantes a partir de um versículo bíblico dos Uhum. Atos dos Apóstolos, e depois ouvi a pregação do professor, O esqueci o nome de Rufino, novo, João Cláudio Rufino. João Cláudio Rufino, né? Onde ele foi corajoso. Acho que ele foi corajoso em algumas coisas, porque Uhum. ele realmente chamou a atenção para a gente retornar a palavra. Eu me lembro que eu estava pregando no encontro de pregadores uma vez, e quando eu perguntei quem já tinha lido os 4 evangelhos somente, os 4 evangelhos todos, aproximadamente 30% tinha feito. Então, isso é muito grave. A gente não pode ficar se apegando, né, a essas coisas sem a mentalidade bíblica fundamental. Então, eu gostaria de concluir dizendo, já que a segunda parte da nossa live você colocou aí no banner, né, respostas, caminhos e possibilidades, que é um negócio muito amplo, mas Uhum. eu gostaria de, mais uma vez, fazendo uma ressalva à pregação dele, dizer que a resposta está, primeiramente, na Sagrada Escritura, na leitura bíblica, né? Uma das respostas. Claro que a gente tem também o magistério, a gente tem a patrística, a gente tem o estudo, a gente tem outras coisas. Mas a Bíblia é fundamental. A relação com a Escritura é fundamental. Né? Nem todo mundo vai ser, e eu sei que ele sabe disso, nem todo mundo vai ser exegeta. Nem todo Isso. mundo vai ter o conhecimento, né, que os professores têm. Eu diria até que alguns é até melhor nem ter, porque começa a pegar os textos É e verdade. dissecar o texto em termos de contexto e parece que não Tira a tiver mística, vivência tira nenhuma. tudo. Né? Tira toda a mística da Sagrada É. Escritura. Então, assim, é claro que nem todo mundo vai ter estudo nesse nível, mas relação com a Sagrada Escritura, todos nós temos que ter. E a nossa fonte tem que ser a Sagrada Escritura. Nós não podemos pregar coisa contra a Bíblia. E isso aqui nós estamos averiguando isso, infelizmente, em alguns contextos. E quando eu digo Ronaldo, isso, eu estou deixa falando eu só cortar só um eu estou pouquinho. falando.
Só para dizer que eu não estou falando só da renovação carismática, não, viu? Sim, sim, claro. Eu estou falando da igreja de modo geral, né? Aqui para nós, eu escuto muita coisa estranha em homilias, né? Aqui para Uma... nós. Estranho para dizer pouco, né? Para Não, dizer quatro. eu só queria dizer que está aqui conosco também o querido Padre Fabrício, que é da Nova Jerusalém, mandando aqui um abraço para você, dizendo que o Padre Caetano iria gostar muito de você. Oh, rapaz, eu conheci o Saudoso Padre Padre Caetano. Caetano, né? Eu estive com o Padre Caetano uma vez, né? Foi um dos encontros mais marcantes da minha vida. Ainda hoje eu me lembro do olhar sereno dele e me lembro também da biblioteca dele. Ainda volto a Ah, falar. Muito obrigado, Padre. Viu? Então seria inclusive o Instituto Nova Jerusalém, né? isso, isso. Que ele participa, o Instituto Nova Jerusalém tem uma tendência muito forte nessa questão, né, do estudo Exato, da Sagrada exato. Escritura, e tudo é um pessoal que pode colaborar muito conosco nesse sentido. Exato. Assim como o Padre Caetano já colaborou, né, com seus escritos. Então, Sagrada Escritura, quer dizer, seria uma resposta. Um caminho, a formação. Vamos Boa, fazer a formação. Mas boa. vamos fazer a formação direito, vamos fazer a formação leve, não vamos fazer a formação muito, muito caspenta, né? Gostei. É, é, o nosso povo é um povo simples. Nós não Isso, isso. vamos fazer uma formação seminarística, né, com as pessoas. A gente tem que ter uma formação. Às vezes o pessoal diz, não, o povo não gosta de formação, não. Eu acho que o povo gosta de formação. O que o povo não gosta, ele corre macenta, caspenta, sabe? Aquele negócio que desfila um monte de conhecimento Aham. filosófico que ninguém entende. O que é a formação? Se eu for para um lugar e não entender o que a pessoa está querendo dizer, Boa. né? O que ela está querendo comunicar. É só para o Quem é que não formador gosta? escutar a si mesmo, né? É claro, quem é que não gosta de crescer, né? Não gosta de Claro. aprender, né? Vivenciar alguma coisa que seja bom para ela, que seja bom para as pessoas, etc. e tal. Então, e uma formação tanto quanto mais rápida, melhor também. Vamos criar muitos cursos Boa, acadêmicos, muitos boa. como tu yoga, não, senão a gente não anda, não. Começa-se pelas coisas essenciais, né? Não cria muito pré-requisitos. Se começar a criar muito pré-requisitos, nós vamos ter uma loucura, sabe? De situações em que às vezes a gente valoriza mais a escola do que o aprendizado. É. A escola é para a pessoa aprender. Se a pessoa aprender sem a escola, não precisa da escola. E tem gente que aprende sem a escola, então deixa ela fazer a coisa, né? Então, Até porque a evangelização não tem tempo de esperar todo esse não, processo, né? exatamente. Urge, a sociedade é Vai, assim, né? Ela exato. caminha rápido, né? E a E se gente a vai em gente outro não. ritmo lento, não dá. Lento, né? Então, sem criar muitos pré-requisitos, muitas grades, né? Que a pessoa já sente como um peso. Até o tamanho dos livros da gente tem que ser pequeno. Eu vi que você delimita em 50 páginas no A4, tá bom, tá feito o livro, né? Eu acho, opa, deu uma travadinha de novo. Ronaldo, tá por aí? Gente, tá muito boa essa live, viu? Já estamos voltando então para a segunda parte, que é o nosso fechamento, mas tá muito boa. Comenta aí o que você está achando até agora. Eu vou ao final juntar os dois arquivos para fazer um vídeo só e vou colocar aqui no meu Instagram e também lá no meu canal do gravada. Assim que a gente acabar, eu vou gravar os dois arquivos e vou subir tanto aqui no Instagram quanto também lá pelo YouTube. O Instagram derrubou o Ronaldo, ele deve voltar de novo daqui a pouquinho. E aí a gente já fecha, que eu tenho uma pergunta ainda para ele, e para a gente poder encerrar. Já aproveito então para agradecer muito a vocês pela participação. O que vocês acharam? O que estão achando dessa conversa até agora? Tá boa a conversa? Valeu? Agregou? Ah, que maravilha. Elizabeth, obrigado. Gerlane chegando por aí. Paulo. Muito bem. Deixa eu ver se o Ronaldo voltou. Para a gente terminar, fechar aqui a nossa conversa. Não estou vendo ele. Ronaldo, volte, volte, volte. Para a gente terminar. Gente, são coisas que a gente realmente fala, repete, e às vezes nem percebe, né, o que a gente está reproduzindo em termos de discurso. Então, também realmente aprendi muito nessas conversas e espero que a gente possa realmente levar para adiante, conduzir
e aprimorar cada vez mais nosso ministério de pregação para poder anunciar ainda melhor. Acácio, querido irmão, obrigado pela participação aqui. Vamos ver se o Ronaldo volta, só para dar aqui as mensagens finais dele. Vou mandar aqui um zap, ver se ele vai... Você consegue voltar para fechar? Vou mandar aqui uma mensagem para ele. Se ele aparecer por aí, alguém me avisa que eu não estou conseguindo enxergar se ele retornou. Pois é, Paulinho, deu uma ideia boa, viu, de fazer uma série. Quem sabe eu já estou aqui pilhando ele para a gente poder fazer, realmente botar para frente aquele curso de História da Pregação, que eu acho que vai ser muito rico. E quem sabe ter alguns desdobramentos. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui alguns livros, tá? Eu vou deixar também aqui o print. Ó, O Discípulo Amado é um dos que ele citou aqui ao longo da live. Essa é a versão nova. O primeiro tem uma capa marrom. É muito bacana que ele fez essa argumentação. O segundo, que ele fala da questão do matrimônio, né? Que está sobre toda a eternidade, né? Os casais, ó, discernimento do estado de vida. E tem outros aqui que depois eu posto lá pelos stories. Ele voltou. Vamos então aqui fechar. Quero ver se dá tempo de uma última pergunta. Voltou. O Instagram está derrubando, né? Tá derrubando um pouquinho. Sim. Ronaldo, deixa eu te fazer aqui uma pergunta, então. Pois não. Que tem a ver com o que você falou. Sim. Não, pode falar, desculpa. Eu queria dizer, antes de eu dizer a última coisa, que é a possibilidade que eu vou apontar, aí você também, se puder fazer, dizer alguma coisa das pessoas, o que eles comentaram, né? O que eles, quem participou aí, para poder a gente também fazer esse feedback, viu? É muito importante ouvir as pessoas. Não demais. Enquanto a internet derrubou, eu estava aqui conversando, mostrando os seus livros. E assim, muita gente falando que foi muito boa, que agregou realmente as reflexões fora daquilo que a gente costuma escutar, mas que a gente acaba reproduzindo, então foi muito válida. Inclusive pediram tanto para realmente o curso acontecer, né, de História da Pregação, de pensar nisso mais seriamente, e quem sabe até fazer uma série dessas lives, ser mais recorrente, porque gostaram bastante. E aí, pegando um gancho do que você falou antes da queda da conexão, que a evangelização não pode esperar, é urgente. Nós ficamos nos processos que são muito lentos, que às vezes não atendem à sociedade de hoje, que é muito rápida, é célere. Até mesmo aqui agora, nesse tempo de live, por exemplo, tem muitos irmãos católicos e vários padres celebrando missa, muitas vezes ao mesmo tempo. Então, se uma live está chata, eu só rolo a tela, vou para a próxima. Até na missa. Tem um padre, não gosto desse padre, eu viro, vou para outra missa, né? E a gente acaba ficando lento nisso. Não que a gente vai atender uma lógica de mercado, né, para ser agradável. Mas a pergunta é, enquanto movimento, né, os movimentos eclesiásticos têm uma lógica de, por exemplo, atender mais rápido a necessidade evangelizadora da igreja nesse tempo. Porque a igreja, a instituição, ela é lenta para responder. Ela carrega sobre si 2.000 anos de tesouro, né? Então ela demora a tomar uma decisão. São anos para canonizar um santo, décadas, né? São meses para fazer uma decisão, para promulgar alguma coisa, tanto que o sínodo tenta ser um pouco mais rápido do que um concílio, né, tentando dar agilidade, mas o movimento ele nasce para responder rapidamente. Eu tenho uma comunidade, uma favela, um bairro que precisa de evangelização. Eu vou para a praça, botar uma caixa de som e evangelizei. Aquele bairro não tem igreja, ou não tem presença da igreja. Eu crio um restaurante, pensando aqui no Shalom, né? Faço uma pizzaria. É rápido, eu respondo rápido. Mas aí passa-se os anos e quando o movimento começa a ficar lento, né? Quer dizer, uma comunidade também, ela nasce carismática, rápida, respondendo agilmente, mas depois ela vai se institucionalizando, que é um processo normal de acontecer, e quando a instituição começa a ficar lenta para responder à evangelização. Temos saídas, temos escapes para isso? Olha que pergunta. Temos. É sempre um processo difícil e tenso. E em algumas situações eles não conseguem se resolver. Inclusive, na história da igreja, você tem várias rupturas institucionais por causa disso, né? Por causa de congregações, por exemplo, fundações ou movimentos que entraram num processo de marasmo e de excessiva institucionalização, mas que ali dentro dele mesmo, dentro do movimento da congregação, surgiram reformadores, né? E que tentaram
de novo fazer esse equilíbrio e dar o veio profético, e muitas vezes não conseguiram, tiveram que, inclusive, fundar outras instituições para poder conseguirem viver, senão, porque dentro daquela já estava tão engessada que não conseguia. Mas o caminho, geralmente vislumbrado por todos os reformadores, quando chega neste ponto, é o que ele chama de retorno ao carisma original. Boa. Não é retornar a fazer ou ser aquilo que se fazia no começo. Isso tá aí, é outro equívoco da pregação nossa hoje. Esse negócio de dizer, vamos voltar ao primeiro amor, você tem que voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Sim, mas a pessoa está há 30 anos nesse negócio, ela está há 40 anos, ela está há 25 anos, ela viveu uma experiência inicial. Eu não tenho como hoje, eu com 50 anos, velho do jeito que sou, já estou ficando ranzinho, né? Já vivi um bocado de coisa, já tive uma série de tensões. Não dá para eu ter subjetivamente a mesma vivência que eu tinha quando eu tinha 16 anos e que tive minha experiência pessoal com Jesus, né? Mas eu preciso alimentar a minha parresia, ela continua aqui no meu coração de forma diferente. A paixão, o meu sentimento, a minha identificação com Cristo, ela precisa estar aqui, né? Então, vamos voltar, às vezes, forçar a barra para que se volte. Como naquele tempo a gente passava de sei quantos tempos rezando, como a gente ia para as vigílias e passava a noite. Eu não sei se é isso que nós temos que fazer de novo, mas nós temos que voltar aos elementos essenciais. Boa. Então, aí entra de novo a história, né? Quais foram aqueles elementos históricos fundamentais, né, que fizeram desencadear a renovação e em que pontos é que ela se afastou. Aí uma reflexão nesse sentido e também uma estrutura que possibilite o surgimento de novos profetas, porque esse é outro problema também, né? Nós fomos profetas em algum momento, mas às vezes a gente cria uma instituição tão fortalecida que a gente inibe o surgimento de novos profetas, né? Aí é muito problemático. Então, criar uma estrutura que favoreça, não é a questão de dizer assim, agora não é mais a gente, agora não tem mais estrutura, agora é de todo jeito. Não, mas onde é que está a profecia? Quem é agora, quem são os profetas? Quem são as pessoas que estão apontando caminhos novos? Vamos ouvi-las. Vamos ouvi-las. Né? Vamos ouvi-las. Tem esses avivalistas aí. Vamos ouvi-las. Qual é o pensamento deles? Esse pessoal diz, vamos cortar a maldição, vamos cortar a hereditariedade. Tem gente que é contra esse negócio, né? Eu digo, eles devem estar vivendo algum tipo de experiência. Eles podem não estar conseguindo formular isso teologicamente. E aí entram as pessoas que vão ajudá-los a fazer isso. Né? Mesmo os movimentos ultraconservadores, tradicionalistas, que até o Papa está preocupado com eles, e que tem uma influência hoje dentro da renovação. Está ficando muito forte e tudo. Qual é o pensamento deles? Então, a gente precisa ouvir. Não estou dizendo que essa turma toda é profeta, mas tem profetas surgindo que a gente precisa dar espaço para eles, para identificar onde é que está a profecia. E, de outro modo, né, retomar os elementos essenciais iniciais para atualizar. É a mesma teologia da vida consagrada. Eles dizem, vamos atualizar o carisma. Eles não pegam o carisma. Você imagina um carisma beneditino, franciscano, dominicano, para voltar, né, que tem 800 anos, como é que você vai fazer a mesma coisa que São Domingo fazia, que uma pessoa lá do século XII, XI, XIII fazia, né? Você tem outra situação. Isso aí é a mesma coisa daquele povo que diz, vocês andam de avião, Jesus andava de jumento, né? Então vocês não são cristãos porque Jesus andava de jumento. Pois é. Dá vontade de dizer,
dá vontade de... Não vou dizer não para não ser agressivo. Né? Mas, assim, não o termo que eles usam é atualização, ou um termo que ficou muito conhecido entre nós, que foi o adionamento, né? Que foi usado, acho que pelo Papa João 23, né? João 23. Parece que ele usou essa expressão. Quer dizer, o que é isso? É você tomar os elementos essenciais e trazê-los para a atualidade. E o desgaste, ele surge justamente quando você sai dos elementos essenciais. Então, vamos avaliar. Né? Eu contribuí com isso um pouco no livro Fogo sobre a Terra, que é um livro que saiu e eu fiz uma revisão. Eu fiz uma revisão agora e sistematizei melhor isso. Coloquei melhor alguns elementos importantes do início da renovação, nos quais nós deveríamos nos inspirar, ou pelo menos alguns dos quais nós deveríamos nos inspirar para promover um reavivamento do movimento. Joia. Você é uma nova edição dele, então, é? Era para sair em maio. Se não fosse o coronavírus, ele já estava no mercado. Mas o coronavírus impediu aí todos os como é que diz, os encaminhamentos, né? Mas eu tenho cópia aí. Como eu não lancei ainda, de repente, até se você quiser dar uma olhada, eu mando aí. Opa, pode mandar, eu quero sim. Eu tenho a primeira versão sua aqui, né? Mas esse vai ser uma boa atualização. A primeira versão, aí eu fiz eu coloquei um capítulo inicial, principalmente falando sobre isso, né? E aí eu vou, por exemplo, vou entrar na questão da questão universitária, né? De onde nasceu o movimento das universidades. E que a gente, por exemplo, hoje, muita gente tem medo de universidade. Né? Eu vou colocar a questão do caráter ecumênico, que depois também se desgastou um pouco, né? Vou colocar a questão da experiência do batismo no Espírito, sem muitas burocracias, né? Para poder... Quer dizer, são diversas coisas do grupo de oração, mas, claro, tudo são pistas, né? O caminho é esse, mas não quer dizer que todo mundo que fizer isso vai conseguir. E na história da igreja, muita gente não conseguiu e é por isso que alguns movimentos se acabam. A igreja não se acaba porque quando o movimento se acaba ou o movimento se desgasta, aí Deus vai suscitar outro. Né? E eu só espero, eu espero primeiramente do movimento de renovação da gente, do nosso movimento, e agora com essa nova iniciativa do Papa, né, de criar o CARES e tudo, de nos colocar na mesma expressão, todas as expressões carismáticas, numa comunhão, eu espero que a gente ainda tenha muitos anos de vida. Sabe? Deus quiser. A gente ainda tem muito óleo para queimar para poder, né, conseguir contribuir com a evangelização do mundo. Né? Mas se começarem a surgir outros movimentos no vácuo de uma possível descaracterização da renovação carismática, o mínimo que eu peço é que a gente não tenha inveja nem dificulte isso para não acontecer a gente fazer a mesma coisa que fizeram. Perfeito. Ronaldo, isso é até uma análise sociológica, né? Porque nesses movimentos o vácuo ele não aparece, né? Quem dá um vácuo vem outra coisa, substitui e tende a tomar os espaços, né? Na política diz que o poder não admite vácuo, né? Mas adaptando aqui para essa realidade. Mas não é só na política, não. Você está certinho. Não é só na política, não. Na economia, na religião. É o que eu me preocupo muito. Se a gente ficar lento para responder, a gente vai, enquanto a gente está decidindo, esperando os carimbos, né? Fica um vazio na evangelização. Nesse vazio pode vir oportunista, pode vir gente falando da abobrinha, e aí acaba assumindo um lugar qual gente com boa formação poderia ajudar, né? Então a gente fica esperando o carimbo, a assinatura, gera um vácuo na evangelização e dá espaço para muita gente aí que, enfim. Meu irmão, mas eu quero agradecer demais. Não falo mais não, senão eu vou me sentir culpado, viu?
Por Porque quê? eu com esse meu espírito de monge, Ah, né? Às vezes eu mesmo fico me sentindo culpado, porque eu acho que eu devia dar a cara mais a bater, entendeu? Para conversar mais com o povo, para fazer as mais do que coisas. você dá, mais do que você fala, você se E expõe, eu me sinto escreve. culpado. Mas e aí você faz o gancho para a última coisa que eu vou falar, né? Ah, Que é que eu dizia que uma resposta é a Sagrada Escritura, um caminho é a formação, da maneira como eu boa. coloquei, e uma possibilidade para o ministério de pregação vai depender da nossa escolha. Nós temos duas possibilidades. Ou nós nos comportamos como vítimas da história ou como Opa, sujeitos da história. Então, excelente. as duas possibilidades que nós temos, dependendo das nossas posturas, da maneira como a gente assumir nosso ministério, nossa responsabilidade, como a gente se inserir no mundo, etc. Você pode se transformar numa vítima da história, ou seja, em alguém que vai ficar aí reclamando do mundo a vida toda, Uhum, né? E que o mundo não presta, que a igreja não presta, e até a sua própria pregação vai se transformar num show de isso, denúncias que não vai isso. apontar caminhos para ninguém. Mas a gente pode ter outra escolha. A gente pode escolher ser sujeito da história. Ao Nossa, invés de se vitimar, né? O que é que eu vou entrar nessa história e ela não vai passar sem que eu deixe. Eu não vou resolver os problemas do mundo, mas sem que eu deixe uma contribuição importante, pessoal e comunitária, para que o evangelho se difunda e a pregação melhore. Tá certo? Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês de escutar. Eu não sei se dá para fazer série, porque eu entrei, como já disse, em muitos trabalhos. sim, Outras pessoas também, outros amigos, outros irmãos me convidaram para também dialogar sobre outros temas, outras perfeito, temáticas. perfeito. Então, assim, eu tenho as minhas limitações, infelizmente. Mas é, eu acho que não só eu, mas você trazendo outras pessoas, né, para também fazer discussões nesse sentido, a organização desses congressos como esse que vocês Uhum. organizaram esse fim de semana, todo esse conjunto, né, vai nos ajudar a fazer uma reflexão muito mais profunda. E o curso de História da Pregação quando ele vai entrar na fila, porque Boa. aí eu tenho outros Eu cursos sei que tem aí coisa aí para outras escrever coisas demais. aqui para preparar, né? Então, muito obrigado inclusive pelo carinho das pessoas que, que, que entram em contato comigo, né? É, que valorizam o trabalho, que leem os livros, né? Mas eu agradeço não só por isso, eu agradeço por tudo que você faz pelo reino de Deus, né? Por cada pessoa faz pelo reino, porque eu acho que eu já disse isso a você, você sabe, Elvis e os outros não sabem, mas quando alguém trabalha pelo reino de Deus, eu sinto como se fosse eu mesmo fazendo. Amém. Então, isso é uma graça que Deus dá, que é uma graça de comunhão. Nossa, Ronaldo, não poderia assim ter uma live melhor e nem fechar de maneira melhor como essa, sabe? Assim, não sendo vítima da história, sujeito da história. Nossa conversa foi muito boa, agregou demais. Assim, eu falo por mim, mas eu acho também pelas pessoas que aqui passaram, o quão tem sido boa, né? E quando você tiver um tempinho, sei que você é muito cheio, mas lembra aqui do seu amigo para a gente fazer outras conversas como essa, porque sempre enriquece, sempre nos faz crescer bastante. Então, muito, muito obrigado mesmo. Foi ótimo. Eu que agradeço e peço ao Espírito Santo, né, que derrame sobre nós a sua graça, o seu amor. Gostaria de fazer uma oração, se você me Amém. permitir, né? Vamos sim. Então, que Deus nos ajude nós pedimos tudo ao Senhor, porque tudo depende dele, tudo vem dele, tudo é para ele. A ele a glória, a ele a força, a ele o domínio, o poder, a sabedoria. Senhor, nós pedimos, abençoa o nosso ministério, abençoa as nossas vidas pessoais. Ensina-nos os vossos caminhos para que nós possamos contribuir com o reino da melhor maneira possível, enquanto aguardamos a tua vinda, e que ela seja um momento em que nós realmente vamos contemplar essa grandeza que antevemos pela fé.
Então, abençoa-nos, Senhor, dá-nos esta graça. Eu peço mais uma vez o Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que escutou, que esteve conosco em algum momento, ou que entrou, saiu, ou os que não participaram, ou os que estão vendo depois na gravação. Cada um receba de Deus essa bênção, essa graça para continuar evangelizando, continuar pregando. E me vem uma palavra aqui ao coração também, que é uma palavra de escolha, sabe, de eleição. É uma dignidade muito grande ser escolhido por Deus para anunciar o reino de Deus. Então não tenha medo. Deus não nos deu um espírito de timidez. Não tenha medo de absolutamente nada. Né? Nada. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Para sempre seja louvado. Que maravilha, que maravilha. Ronaldo, uma alegria falar sempre com você, viu? Muito obrigado. Todo mundo esteve conosco. Grande abraço. Obrigado, Elvis. A gente vai conversando mais, né? E os outros também. Depois, se alguém quiser também entrar em contato comigo no particular, né, pode fazê-lo aí pelo meu WhatsApp. O WhatsApp é público, não tem problema não. Pode passar Facebook, né? Esses negócios todos aí, a gente conversa. Eu faço o possível para responder a todos, viu? Um abraço, Deus abençoe. Um abraço na Heleninha e na Verônica. Darei sim. Alessandra, os meninos também, viu? Tchau, tchau.